Vamos fazer uma análise de Space Babies, o novo episódio de Doctor Who. Pra gente começar essa análise, a gente tem que olhar o objetivo desse episódio, da narrativa, e o objetivo, claramente, é introduzir Doctor Who a novas audiências. De que forma que eles fazem isso? Através do diálogo. Essa não é a forma ideal, você causar uma exposição através das falas, mas se tratando de uma série, de um episódio com tempo limitado, tudo bem, foi até feito de forma boa, de forma natural. A Ruby é alguém que não conhece aquele mundo, e os elementos foram sendo introduzidos ao longo do episódio. No comecinho, falando de estrutura, a gente tem o primeiro ato, que é quando tem as introduções dos elementos daquela história. E aqui a gente tem a introdução de grande parte das coisas de Doctor Who. Quem é o Doctor, por que ele tem esse título, o que é Gallifrey, o que é a TARDIS, como funcionam as viagens no tempo. Inclusive a gente vê a Ruby pisando numa borboleta e introduzindo o conceito de efeito borboleta. Uma coisa do passado influencia uma coisa do futuro. Ela até pergunta se isso daqui não é uma realidade paralela que você cria, mas não, tem muitas séries que são assim. Doctor Who não é desse jeito, você causou uma coisa aqui, vai ter uma consequência no futuro. E aí a gente tem um incidente incitante, que é um elemento do storytelling que mostra o conflito daquela história. Nessa história foi quando eles pararam dentro de uma nave espacial que estava com problemas, e aí eles encontram um bicho-papão, que é um monstro, e aí eles decidem correr. Essa decisão do protagonista é o que joga ele dentro do segundo ato da história. E por quê? Porque surge um novo objetivo. Eles precisam voltar para TARDIS, mas o monstro tá no meio do caminho. Então eles começam a sua trilha de obstáculos, que é um momento do segundo ato. É o momento que eles começam a estudar aquele local, encontram os bebês espaciais, descobrem que é uma estação de crescimento, de criação de bebês, descobrem sobre a babá e descobrem também sobre o bicho-papão. Então o objetivo deles agora é o quê? Levar esses bebês para uma organização estelar que poderia receber refugiados. Só que aquela estação espacial não se move, é uma estação espacial, ela tá parada, estacionária. Então o objetivo deles se torna levar todo mundo para dentro da TARDIS. Ok, temos esse objetivo, como que a gente vai chegar nisso? Precisamos lidar com o bicho-papão. Conforme eles vão lidando com o bicho-papão ainda aí dentro da trilha de obstáculos deles, eles têm o midpoint, que é o momento da reviravolta, o plot twist em inglês, mas vamos falar em português. A reviravolta, a mudança de estratégia. Eles descobrem que o bicho-papão foi criado pela mesma máquina que criou os bebês. Então, de certa forma, ele também é um bebê de 5, 6 anos. Então não faz sentido você querer eliminar esse monstro. Só que a babá não entende isso ainda e ela tenta jogar ele pra fora da nave. E aí a gente tem um momento da provação, que é a grande batalha do segundo ato pra finalizar o segundo ato. E o que acontece nesse momento? O Doctor salva o bicho-papão, porque ele cria uma conexão com ele por ser o último da sua espécie. Novamente introduzindo para o público que não conhece essa série, que o Doctor é o último da sua espécie, é o último Time Lord. E o bicho-papão também é um ser único da sua espécie, criado de melecas. Então ele conclui esse objetivo do segundo ato, que era eliminar o bicho-papão e ir para a TARDIS. Agora que ele descobriu que o bicho-papão não necessariamente é um ser mau, maligno, eles concluem esse objetivo e a gente entra no terceiro ato, que é a resolução. E quais são as resoluções? É uma coisa bem rapidinha que acontece. A resolução aqui é que tem muitas fraldas no compartimento inferior, guardadas há mais de 6 anos, que produziram muito gás metano, e esse gás é suficiente para impulsionar a nave até o lugar que eles precisam, assim finalizando o arco dos bebês espaciais. O Doctor convida a Ruby para viajar com ele, introduz o conceito de paradoxo, que ela não poderia voltar para o dia do nascimento dela, porque se ela voltar e mudar alguma coisa, ela nunca teria conhecido o Doctor e nunca teria voltado para o dia do nascimento, enfim, paradoxos de Doctor Who. E aí a gente tem que comentar como o Russell T. Davies é maravilhoso em construir uma conexão com a família dos companheiros de Doctor. Os últimos escritores até tentaram fazer isso, mas eu não sei, o Russell tem um jeitinho de apresentar as pessoas e criar uma conexão e a personalidade que a gente entende aquela pessoa por completo. É um personagem tridimensional e ele é muito bom em fazer isso, e eu já me importo muito com a mãe e com a avó da Ruby. Eu espero que nada aconteça com elas, porque a gente sabe muito bem como funciona o Doctor Who. E aí, acontecimentos que estão guardados aí pra rolar no futuro. A gente vê o Doctor escaneando a Ruby dentro da TARDIS, porque ele tá tentando entender por que existem tantas
coincidências e tantas conexões na vida da Ruby, e também o momento em que o Doctor tá lá lembrando do dia do nascimento da Ruby e de repente a neve começa a cair dentro da nave, quase que como um acontecimento da memória fosse trazido de volta para a vida real, para o mundo real. Então, isso entra naquela coisa de talvez universos paralelos estarem, realidades paralelas estarem se misturando com essa, do Toy Maker, do próximo episódio que a gente não vai comentar agora, mas no próximo vídeo. Então tem alguma coisa rolando nesse universo que vai trazer novos acontecimentos, novas estruturas e novas aventuras pra dentro de Doctor Who, até mesmo pra quem acompanha a série desde o começo. As regras da ciência e da física estão mudando. E isso vai ser muito interessante de perceber. Então essa foi a análise da narrativa de Space Babies, e se vocês tiverem qualquer sugestão, coloca aqui nos comentários, e eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!